Agora, aqui no Cultura FM, o programa Fala Psico com Daniel Curtis. Muito boa noite aos sintonizados na Rádio Cultura FM 105,7. Hoje, dia 30 de outubro de 2024, estamos aqui quarta-feira para mais um Fala Psico. Cumprimento também os que nos acompanham pelo Instagram e pelo YouTube, que nos acompanham aí todas as quartas-feiras. Sejam bem-vindos para essa edição do Fala Psico. O tema de hoje é a importância da nutrição para a saúde mental e a nossa convidada é a Sara Tonello. Ela que é enfermeira e nutricionista, que atua há 10 anos na área da saúde, tem 3 anos de atuação na área da nutrição, é pós-graduada em nutrição esportiva, pós-graduanda em nutrição comportamental, saúde da mulher e estética. Seja bem-vinda, Sara. Muito obrigada, boa noite, Dani, boa noite a todos os ouvintes que estão acompanhando. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada, e eu muito feliz por você ter aceito o convite. Sara, o objetivo hoje é falar um pouquinho, da interferência, se realmente faz sentido que a nutrição interfere, no estado mental das pessoas. É real isso? É real, Dani. A nutrição, a alimentação, ela influencia muito no nosso estado emocional, no nosso estado de pensamento também, de saúde mental. Então, a gente pode pensar que alguns alimentos, eles contribuem, por exemplo, para a gente ter uma mente mais agitada, ou, de repente, uma mente mais calma. Então, influencia, sim. Vamos então entrando aqui já para as perguntas que foram realizadas durante essa semana na nossa caixinha de perguntas no Instagram. As pessoas que quiserem participar também podem entrar em contato no WhatsApp da Rádio Cultura, que nós estaremos aqui para responder as dúvidas de vocês. Pessoal que também tiver questões, perguntas, podem nos enviar também pelo Instagram, pelo YouTube, que posteriormente a gente vai estar vendo uma forma de dar retorno caso a gente não consiga responder aqui no programa. Sara, primeira pergunta que foi encaminhada é como é que a dieta balanceada pode influenciar na saúde mental? Então, a dieta balanceada, a gente tem que pensar o que é uma dieta balanceada primeiro, né? É uma dieta que tem todos os grupos alimentares. Então, a gente vai ter as proteínas, os carboidratos, a gente vai ter as gorduras, né? Então, quanto mais variado esses alimentos, mais nutrientes a gente tem. E nós pensamos literalmente nos grupos alimentares, de leguminosas, vegetais, enfim, cereais e etc. Então, quanto mais a gente variar, mais nutrientes a gente tem, e isso contribui para a produção de neurotransmissores, enfim, para a comunicação dos neurônios. Então, quanto mais a gente variar e tiver um consumo adequado ali dos nutrientes, melhor a gente tem esse funcionamento. É muito comum algumas pessoas procurarem por atendimento no consultório e elas chegam com a queixa de que elas estão com um comportamento mais deprimido, desânimo, E para nós que somos profissionais é muito importante a gente entender o contexto, entendendo se essa pessoa já procurou um médico para saber como é que está a questão das vitaminas, Se realmente tá tudo certinho do ponto de vista físico para a gente entrar com uma intervenção emocional. Mas a maioria dos problemas, que às vezes a gente observa tem muita relação com a parte alimentar, Sara? Sim, e principalmente com a absorção, porque às vezes a pessoa até consome, mas ela não está absorvendo direito, então ela não tem um aproveitamento de determinado nutriente que acaba impactando no estado de energia da pessoa, Por exemplo, a B12, ela impacta muito no nosso estado de energia, na memória também, cognição. Só que para a gente absorver ela, o nosso estômago precisa produzir ali o ácido clorídrico de maneira adequada. Então, às vezes, a gente não tem essa produção porque a gente, enfim, não mastiga bem, toma algum remédio que acaba impactando nessa produção do ácido clorídrico e acaba não absorvendo de maneira adequada. As inflamações intestinais, elas também dificultam o processo de absorção? Sim, dificulta muito também. Se a gente tem uma desbiose ou um desequilíbrio ali da ocupação intestinal, a gente abre uma brecha no estado de inflamação, E isso dificulta muito a absorção dos nutrientes e deixa o corpo mais inflamado, enfim, leva a gente a um estado de maior dificuldade. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os nutrientes mais importantes para o funcionamento saudável do cérebro?
Eu já falei do complexo, aliás, da vitamina B, né? Então a gente pode enquadrar aí também o complexo B, né? Porque dentro do complexo B a gente tem as funções de cada vitamina ali. Os polifenóis, né? Que são compostos bioativos que estão presentes nos chás, nos legumes, nas frutas, né? Ácidos graxos poliinsaturados, como o ômega 3 e o ômega 6, que atuam no processo de eles são anti-inflamatórios, então eles acabam contribuindo. Sara, quando uma pessoa ela apresenta irritabilidade, isso pode ter interferência também com a ausência de algum tipo de vitamina? Porque tem pessoas que têm humor irritadiço, né? Que são impacientes. Isso pode ter interferência alimentar? Sim, porque quando a gente olha para uma pessoa irritada, a gente tem que olhar no todo, né? Às vezes tem algum hormônio ali, enfim. Mas vamos pensar que essa pessoa não esteja descansando bem, então ela se encontra no estado de irritação. Será que não está faltando ferro? Será que não está faltando B12? Será que não está faltando magnésio, triptofano? Então, tudo isso influencia. Então, você que se encontra, às vezes, com um nível de irritabilidade, né, sem uma causa aparente, né, que né, percebe o emocional com um pouco de instabilidade, cabe uma investigação, né, pessoal? Nem tudo é só sobre emoções. Às vezes a gente acha que tem causa emocional, que é só psicológico, mas o corpo ele é um todo. Então ele tem que estar funcionando, né, de uma forma harmônica e tem que estar tudo certo para que ele funcione da forma adequada, né? Exatamente. E então, se vocês percebem, procurem, né, auxílio, procurem um profissional para vocês, né, buscarem ver como é que estão essas dosagens, né, esses minerais e vitaminas que são importantes aí para o funcionamento. Sim. Próxima pergunta é: como a deficiência de certas vitaminas pode afetar o humor e a cognição? A gente já falou um pouquinho agora sobre o humor, o aspecto cognitivo. Cognição tem a ver com aprendizado, né, Dani? Quando a gente fala de aprendizado, a gente também entra no processo de neuroplasticidade. E para isso a gente precisa dos neurônios funcionando ali ativamente. Né? E para isso a gente pensa na B12, na vitamina D e na questão do descanso também, do ferro, magnésio e do triptofano que a gente tinha comentado. Então, se a gente tem essas vitaminas, a gente acaba melhorando esse processo de neuroplasticidade, de cognição, foco, concentração. Eu vi esses dias um profissional falando nos vídeos do Instagram que alguns sintomas do TDAH, né, que as pessoas acabam até tendo o diagnóstico equivocado, tem relação com a deficiência de alguns nutrientes, né? Porque a pessoa perde a concentração, ela não consegue manter o foco. É real isso? É real, é real. A B12, se a sua B12 está baixa, por exemplo, você tem muita dificuldade em se manter focado ali, a sua memória fica péssima, você tem muita dificuldade em armazenar informação, né? Então é real sim. Próxima pergunta: qual o papel dos ácidos graxos ômega 3 na prevenção de transtornos mentais? Então, o ômega 3, ele é um anti-inflamatório, né? Então, ele facilita a comunicação dos neurônios e ele reduz o processo de neuroinflamação, né? No caso da depressão e ansiedade, por exemplo. E aí tem alguns estudos que indicam que ele pode ter um efeito positivo sobre os níveis de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores ligados ao humor e ao bem-estar emocional. Ele ajuda a proporcionar estabilidade emocional e tem efeito neuroprotetor contra o envelhecimento cerebral e outras doenças. Então, ele é bem importante. Agora, quero dar uma boa noite para Aninha, que está nos acompanhando. Ela está dando boa noite para você também. Boa Ela noite. que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na rádio. Aninha, muito obrigada. Um super beijo para você. Acompanha aí que o assunto hoje está super legal. A última pergunta agora desse bloco: a falta de proteínas pode afetar o estado emocional de uma pessoa? Pode. Porque a falta de proteína, na verdade, a gente consome aminoácidos e dentro do nosso organismo é que ele vai se tornar a proteína, né? E as proteínas, elas são necessárias porque elas também transportam vitaminas. Então, se a gente tem aí uma baixa de proteína,
a gente também tem a dificuldade de ter as vitaminas ali, né? O transporte delas. E quando a gente consome pouca proteína animal, a gente acaba consumindo também pouca B12, Uhum. né? Então, uma coisa acaba puxando a outra e tudo acaba influenciando para o estado emocional da pessoa, né? Porque a B12 ajuda, como eu disse, na memória, na Uhum. concentração e etc. Então, teve baixa de proteína, principalmente proteína animal, consequentemente, você vai ter aí uma dificultação no processo de transporte das vitaminas e também na questão do consumo da B12. Ô, Sara, tem pessoas que às vezes tomam a decisão de, eu vou virar vegano, vou virar vegetariano. Então, as pessoas acabam não consumindo ali, né, a proteína animal. Como é que elas podem fazer essas compensações? Porque a gente vê que as pessoas estão tendendo a partir por Sim. isso, de diminuir o consumo de proteína, ou às vezes até realmente não consumindo, né? Tem todo um sentido, né, para quem resolve fazer isso, tem toda uma questão ambiental envolvida, enfim, né? E quando elas decidem virar vegetarianas ou veganas, elas precisam obrigatoriamente fazer a suplementação. Ferro, às vezes, né? Uhum. B12, ou de repente fazer alguns processos alimentares, no caso do ferro, para ter melhor absorção, né? E aí, cuidar da vitamina C para absorção do ferro, porque como é uma absorção, aliás, como é um consumo de ferro não N por conta dos vegetais, então vai precisar da vitamina C, por exemplo, para fazer a conversão em ferro N. Então tem que estar muito ligada mesmo nesses nutrientes. Muito bem, agora nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente retorna com mais perguntas para a Sara. Fique ligado. Vamos com o Fala Psico e a gente tem uma pergunta que veio do Instagram. Sara, quando uma pessoa ela não consome frutas, não gosta de consumir frutas, de verduras, né? Como é que fica essa parte das compensações? O que ela precisa fazer para compensar? Sim. Antes de eu falar disso, primeiro, eu quero deixar bem claro que eu sou muito defensora do consumo de frutas, verduras, legumes e etc. Mas quando não há esse consumo, então a gente precisa suplementar, porque a falta de vitaminas, ela pode prejudicar o funcionamento do nosso estado geral de saúde, né? Então, quando a gente não tem o consumo, lembrando que o consumo de frutas, verduras e legumes é a forma mais econômica da gente ter as vitaminas e minerais, mas quando a gente não consome, precisamos suplementar. É bom ficar de olho nisso, né? Hoje a gente acompanha alguns transtornos que têm a questão da seletividade alimentar, né? Sim. E dentro, às vezes, dessa seletividade, as crianças tendem a buscar coisas que nem sempre são muito saudáveis, né? Sim. E daí a importância da gente reforçar isso, que, né, na ausência do alimento, é importante a suplementação. Gostaria de agradecer a Tininha pela participação, Ana Cristina Profetiza, muito obrigada pela pergunta. Próxima pergunta agora, Sara. Como que o consumo de alimentos processados está relacionado à ansiedade e à depressão? Tá. Eu só vou fazer uma correção. Eu acho que seriam ultraprocessados, né? Ultraprocessados. Porque nós temos os alimentos in natura processados e os ultraprocessados. O in natura são os alimentos naturais. Uhum. Os processados são aqueles que a gente pega os alimentos naturais e acaba misturando, e aí a gente faz um bolinho, por exemplo. Sim. E os ultraprocessados, eles têm toda a estrutura reformulada e junto a isso a gente tem a adição de conservantes e etc, né? Então, quando a gente consome muito alimento ultraprocessado, isso acaba tendo um impacto intestinal muito grande e aí a gente abre uma brecha para um processo de inflamação.
E esses alimentos, geralmente, eles também possuem um teor de açúcar ou sal muito grande, né? E se tem um teor de açúcar, por exemplo, a gente causa picos glicêmicos, que daí já impacta na nossa energia, enfim. Você que tem o hábito de comer alimento ultraprocessado, né, que é modificado, Isso. fiquem atentos aí para essa dica da Sara, né? Que isso aí pode ter um impacto na sua saúde e pode também, né, impactar o seu emocional. Aí o emocional ele se impacta como uma consequência da, né, falta de atenção na alimentação. Dani, e também, assim, como ele tem um impacto intestinal, a serotonina, por exemplo, ela é produzida ali no intestino. Sim. Então, a gente tem aí um impacto nos neurotransmissores, o que acaba literalmente tendo impacto na saúde mental, né? Ansiedade, enfim. Gostaria de dar boa noite para o Milton Rebouça, que está nos acompanhando também aqui pela Rádio Cultura. Muito obrigada, Milton. Boa noite para você. E também uma boa noite para o Everton Oliveira, que está falando que o programa está um show. Parabéns, Dani e Sara. Muito obrigada, Everton. Muito bem. A próxima pergunta é: de que forma o açúcar afeta o humor e os níveis de energia ao longo do dia? Dani, é legal a gente falar do açúcar como o excesso de açúcar, né? Porque o que causa dano é o excesso de açúcar. O excesso de açúcar, ele dificulta a desintoxicação hepática, né? E o excesso de açúcar, ele também causa picos glicêmicos. O que acontece? Chega um monte de açúcar no nosso sangue, o pâncreas produz a insulina para captar esse açúcar, levar para dentro da célula e fornecer energia para a gente sobreviver e realizar as nossas atividades. Quando a gente consome um teor muito aumentado de açúcar, a gente produz muita insulina para ter essa captação para dentro da célula. Então, isso causa um pico de energia e logo em seguida você fica sem energia, né? Então, esses picos, eles acabam impactando de certo modo na nossa energia como um todo, né? Porque daí você consome aquele açúcar, de repente você lança um monte de insulina e sem contar que esse processo todo, ele faz como se fosse um ciclo vicioso. Você faz isso e aí você quer repetir isso, né? Então isso impacta sempre. Na área de recompensa do cérebro, né? Dopamina, dopaminérgico, e aí você acaba desenvolvendo aí, né, vícios. E o açúcar é um vício, né? E tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que faz muita dieta louca também, né, Sara? Que entra em restrição demais e depois, a hora que volta com compulsão e às vezes acaba vindo para compulsão de algo que ele já tem ali um vício pré-estabelecido e isso compromete também, né? Compromete muito. Às vezes a pessoa poderia tomar a atitude de falar assim, olha, eu vou consumir menos do que vou cortar tudo, né? Eu vou me reeducar, eu vou optar por consumir um volume menor. Não precisa retirar tudo de uma vez, porque se você não fizer algo que seja construtivo, que você vai conseguir levar adiante, uma hora você vai chutar o balde e aí você vai querer consumir com força. Aí depois você volta a pegar o balde e aí o trabalho ele é maior, né? Mas isso é bem interessante, porque às vezes a pessoa pensa que a reeducação alimentar tem relação com restringir. E, na verdade, é você trabalhar a consciência da redução, não da restrição, né? Exatamente. Em alguns casos, né, você precisa retirar intolerância, alergia, diabetes, né? Então, tem alguns quadros bem específicos que você realmente precisa retirar aquele alimento. Fora isso, melhor reduzir. Muito bem. Temos aqui também a Sônia, que está nos acompanhando, né, pela Rádio Cultura. Boa noite, Sônia. Ela disse que o assunto está ótimo, Sara. Muito obrigada, mãe. Pergunta: quais são os efeitos das dietas ricas em carboidratos refinados para a saúde mental? Além do impacto da glicemia, tem a questão do intestino, né? E além da saúde mental, a gente também tem uma piora, de repente, de condições de espinha, por exemplo, da pele, né? Então, não só na saúde mental, mas ela tem esse impacto de energia, porque o açúcar refinado, o carboidrato refinado, ele causa esse pico glicêmico também.
né? Então, ele tem um impacto intestinal, porque ele não é muito benéfico ali para ocupação intestinal. Então, ele causa um certo desequilíbrio. A gente acaba contribuindo para o crescimento de micro-organismos que não são tão interessantes para a gente manter uma microbiota legal. Então, ele tem impacto, e se a gente pensa no intestino e nesse nível de energia, então a gente já pensa também nos neurotransmissores, enfim, né? E tem pessoas que têm, né, gostam muito de massas, né? Sim, Eu sou uma que eu tenho que me cuidar muito, porque eu gosto de massa, mas eu também tenho intolerância ao glúten. ao glúten. E hoje em dia a gente vê que é crescente essas intolerâncias, né? Sim. Que tem causado alergia na pele, né? Problemas intestinais, inflamações. Sim, é verdade. Né? E como é que a gente trabalha aí um detox quando você chega nesse nível, identifica algum tipo de intolerância, Sara? Que você tem intolerância ao glúten? Sim. Tem que retirar, não tem outra via. E aí, para você readequar ali o intestino, você precisa obrigatoriamente investir em fibras alimentares, para depois entrar com uma suplementação de probióticos, né? Para daí ter a reorganização. Próxima pergunta: como a microbiota intestinal pode influenciar na saúde mental? Como a microbiota pode influenciar na saúde mental? Então, é aquela mesma coisa. Quando a gente tem um intestino que ele não está bem ocupado, ele abre brecha para a inflamação. Sem contar que a gente tem a produção ali de neurotransmissores. Então, é isso que ocorre quando a gente tem uma microbiota que não está ocupada de uma maneira que nos traga benefícios, né? A gente abre uma brecha para a inflamação. Vamos agora para a última pergunta desse bloco. O consumo de alimentos ricos em antioxidantes pode ajudar a redução do estresse? Pode, porque o estresse ele contribui para a formação de espécies reativas de oxigênio, ou os radicais livres, né? E isso causa uma desorganização nas membranas, por exemplo, enfim. Então, os antioxidantes, eles ajudam a combater esse tipo de desorganização. Eles são muito eficientes, tanto é que, por exemplo, em casos de câncer, a gente recomenda o uso de antioxidante, né, ou de doenças inflamatórias, diabetes. A gente recomenda o uso de antioxidantes, e para a saúde mental, com certeza, né, porque ajuda a reorganizar. E o estresse, ele causa muito mal para as nossas células, né, contribui muito para o envelhecimento delas. Então, o antioxidante, os compostos antioxidantes, eles vêm para fazer essa luta, né, contra esse processo. O estresse, ele tem um aumento no nível de cortisol. Sim. Né? Então, um cortisol muito elevado, ele não é saudável para a nossa saúde mental, nem para o nosso corpo. Só que a ausência do cortisol também é prejudicial. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Sim. Na verdade, a gente precisa ter os picos ali de cortisol nos horários certos, né? Por quê? A gente conhece o cortisol como hormônio do estresse, mas na verdade ele é um hormônio para deixar a gente ativo. Então ele precisa estar alto no momento do dia certo para ele estar alto. Acontece, Dani, que a gente passa por um processo de cronodisrupção, porque a gente está na frente de tela o tempo todo, luz branca, né, a todo momento, a nossa mente não para. Então, onde deveria ter um pico maior de melatonina, a gente tem um pico de cortisol. Então, ele deveria estar em níveis adequados, nem baixo para determinado período e nem alto para determinado período. E aí a alimentação contribui também para isso, né? Se você tem uma alimentação adequada, conforme as suas demandas energéticas, e tem a suplementação de vitamina, né, para melhorar a questão da energia, a gente também tem essa adequação de cortisol, melatonina, né? O sono que ele é reparador, ele contribui muito para a regularização do cortisol, a vitamina D também, né? A vitamina D acaba contribuindo para a melhora dele, né? E a baixa do cortisol também impacta no metabolismo. A baixa do cortisol impacta, que a gente acaba tendo um metabolismo mais lento, querendo ou não. Então, pessoal, vamos cuidar dos hormônios, né? Cuidar do excesso de tela, né? De muito estímulo, porque esses estímulos, eles acabam, né, desregulando o funcionamento desses hormônios, que também nos auxiliam com relação à saúde do corpo e o aspecto da saúde mental. Exatamente.
Vamos agora para um breve intervalo e já já a gente retorna com a Sara. Participe do Fala Psico e envie suas dúvidas. 67 998 90 1017. Voltamos do intervalo do Fala Psico. Quero mandar uma boa noite para Mara Bispo, que está nos acompanhando. Diz que o programa está muito interessante, viu, Sara? Ai, que bom. Também uma boa noite para Tainá e Janaína, que estão nos acompanhando. Elas estavam aqui no Fala Psico da semana passada. Gratidão, meninas, por nos acompanharem. Vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, né, também continuem aí atentos. E o que estão acompanhando pela Rádio Cultura de Naviraí. Pessoal que tem dúvida em relação à nutrição, em relação a alguns aspectos de saúde mental, é bem importante acompanhar esse programa, porque a Sara está dando dicas valiosas aqui, né, de como cuidar da saúde mental através da nutrição, certo? A próxima pergunta, Sara, é, né, há alimentos que ajudam a melhorar a qualidade do sono e como eles impactam na saúde mental? Sim, alguns alimentos eles acabam que contribuindo para a indução do sono ou para melhora, né, para ter um sono de qualidade. E alguns alimentos, eles acabam que prejudicando o nosso sono. Por exemplo, Dani, se a gente colocar aí uma proteína, só proteína antes de dormir, pode ter certeza que a gente vai ter uma mente mais agitada. Mas se a gente pegar essa proteína e pegar um carboidrato complexo, aí a gente vai ter uma abertura para o sono. É muito legal isso, porque tem gente que chega fazendo cetogênica, que é só carne, só proteína, e fala, ah, não consigo dormir. E aí eu vou pesquisar, né, qual o horário da alimentação dela, o que ela está consumindo antes de dormir, e só tem a proteína ali. Então, se você faz uma associação da proteína com carboidrato complexo, você acaba melhorando essa indução de sono. A gente fala que você, ao invés de ter uma mente que sofre a ação do glutamato, você passa a ter uma mente que sofre a ação de GABA, né, que deixa a mente mais tranquila. Então, alimentos que são ricos em triptofano, eu gosto muito de usar o leite como exemplo, porque você fazer um leite ali antes de dormir, um leitinho morno antes de dormir, ou um mingau de aveia, né? Também tem todo um aconchego, um ritual que contribui para a indução do sono, sem contar também que é fonte de triptofano. Carboidratos complexos, né, que são as frutas, aveia, batata doce, grãos integrais, acabam contribuindo. Alimentos ricos em magnésio, como abacate, semente de abóbora, amêndoas, chá de camomila, quem gosta de chá aí? Eu sou do chá, eu amo chá. Então, chá de camomila, cidreira, valeriana, melissa, acabam contribuindo para a indução do sono. E as fontes de ômega 3, né? Que sardinha, né? São peixes de água profunda. Enfim, eles acabam contribuindo. É verdade ou mito que o alface, ele também contribui para o sono? O alface é um calmante natural. Todo mundo tinha que colocar alface aí no dia a dia, todo mundo ia ser bem mais calmo. Com certeza, ele contribui sim. Eu ouvi uma frase uma vez que falava o seguinte: se você quer ver, né, preparar uma pessoa para ser um monge,
de vegetais. Sim. Se você quiser preparar para ser um lutador na guerra, você tem que dar proteínas. Faz sentido isso? Em pontos. Porque se eu fosse colocar alguém para luta, eu também colocaria carboidrato. Mas com certeza para calmaria, legumes, frutas, verduras, porque são as fontes de mais micronutrientes, Sim. né? E compostos bioativos. Uma boa noite para o Tintonello, que está acompanhando e atento às orientações. Boa noite! Família em peso acompanhando. Que bom, né? Agora a parte de hidratação. Como é que a hidratação afeta o humor e a capacidade da concentração? Dani, tudo no nosso corpo acontece em meio aquoso. Então, se a gente precisa ajustar alguma coisa, a gente precisa começar pela água. E muita gente nem liga para a quantidade de água que toma no dia. Né? Eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu não consigo 1 litro de água por dia. E tudo, literalmente, depende de água para funcionar. As sinapses nervosas, elas precisam de água para ter ali a propagação do sinal dela, né? O intestino, ele precisa de água. As vitaminas, elas são transportadas em meio aquoso. Então, se a gente não consome água, como que o nosso organismo vai fazer o básico, né? E aí é legal a gente falar que nem sempre também a nossa hidratação, ela é conferida só com a ingestão hídrica, porque tem gente que toma aí 10 litros de água e entra em hiponatremia, porque daí filtra muito e elimina alguns sais que são importantes para o processo de hidratação. Mas, enfim, no geral, a gente precisaria adequar o mínimo de água, né? E quanto que a gente precisaria consumir de água? Pega o peso, multiplica por 35 e vê quantos litros de água você precisa consumir. E como a hidratação afeta o humor e a capacidade de concentração, né? A pessoa que ela está desidratada, ela tem muita dificuldade de raciocinar, também pela comunicação, né? Porque da comunicação de neurônios, porque ela não tomou água suficiente, enfim, então tem essa ação dificultada. E aí o transporte de vitaminas também acaba sendo dificultado. Então tudo isso faz sentido. Só para ressaltar aqui, Sara, porque tem bastante gente que acha que tereré é hidratação, chimarrão é hidratação, chazinho é hidratação. Isso hidrata? Olha, ele pode fazer parte da quantidade de líquido que você ingere no dia, mas não é ideal tanto quanto consumir o tanto de água que você precisaria. Né? Eu, por exemplo, não considero que essas bebidas entrem no cálculo de hidratação que o indivíduo precisa ter. Então, eu desconsidero. E outra pergunta que eu gostaria, essa é minha, tá, pessoal? Só deixando claro que essa é a minha dúvida. Esse pessoal que faz fisiculturismo, às vezes eles se preparam para fazer, né, uma competição e eles cortam o consumo de água. Sim. E como é que é isso para o organismo? Ai, Dani, eles são um processo à parte. Né? Mas eles precisam fazer isso para secar mesmo, né? Para aparentar mais os músculos, enfim. Então, é literalmente um processo à parte. É pontual. É pontual. Né? A longo prazo, isso daí coloca o corpo em sofrimento. Não, com certeza, em sofrimento. Qualquer restrição de água, a gente aguenta restrição de comida, mas restrição de água a gente não aguenta. Os inimigos da água, né, que estão nos ouvindo, tem pessoas que falam, né, que você pergunta quanto de água você toma? Ah, eu tomei um copo, né, já é 11 da noite, a pessoa tomou um copo de água. É importante a hidratação para a nossa saúde mental, né, para restabelecer o corpo, para restabelecer a nossa saúde física. Então, se você tem dificuldade em tomar água, às vezes tem dificuldade de lembrar porque não tem o hábito, né? Hoje tem aplicativos para lembrar para tomar água. Coloca lembrete, alarme no celular. Eu costumo dizer que é 1000 vezes melhor uma pedra no caminho do que no rim. Verdade. Beba água. A pedra no rim, ela dói, né? Literalmente. Dói mais do que você cair num tropeção. Mas vamos lá. Quais os alimentos ou nutrientes podem ajudar a reduzir os sintomas da ansiedade? Ô Dani, eu coloquei alguns aqui, mas hábitos também contribuem, né? Como atividade física e também decisões, né? Sim. Tipo, o café me deixa ansioso, então, por favor, não tome tanto café ou bebidas cafeinadas. Então, os nutrientes que ajudam
ômega 3, por ser anti-inflamatório, né? Eles acabam ajudando na produção dos neurotransmissores também, como dopamina e serotonina, que eles são essenciais para o controle de humor. O magnésio, que é um mineral envolvido na regulação da resposta ao estresse e na função do sistema nervoso. Fontes naturais incluem abacate e semente de abóbora, que eu acho que é mais acessível para todo mundo, tá mais no dia a dia. Talvez não a semente de abóbora, mas o abacate com certeza tá mais acessível. As vitaminas do complexo B, o triptofano, como eu já falei, probióticos contribuem também, e os antioxidantes e polifenóis, né, que são os compostos bioativos que geralmente estão ali nos temperinhos, nos chazinhos, nos vegetais. O que tipo de alimento que é fonte do triptofano? O leite, por exemplo. Leite? Uhum. Eu gosto muito de citar o leite. Uhum. Uma boa noite para Célia Pupo, que está nos acompanhando, e ela diz: a Sara é uma excelente profissional, muito orgulho, nota 1000, sempre cuidando dos pacientes, né? Muito obrigada por esse carinho. Temos aí as pacientes da Sara acompanhando, legal. Como é que o jejum intermitente pode impactar no humor e no desempenho cognitivo, Sara? O jejum intermitente, ele pode ali impactar na questão dos níveis de glicemia ali, né? Aí ele tem a questão da resistência ao estresse oxidativo. Porém, em alguns casos, Dani, ele não tem a melhora, ele tem a piora. Porque a pessoa fica em restrição, 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 e aí ela entra para um estado de nervosismo e aumento de ansiedade. Então, em alguns casos, o jejum intermitente ele não funciona. Eles sempre me perguntam: Sara, jejum intermitente é válido? E aí parece que a gente sempre fica numa posição de ou você defende ou você condena. Uhum. Mas na verdade não é assim que funciona. As estratégias alimentares, elas precisam estar de acordo com aquilo que o paciente consegue executar. Então, para algumas pessoas, o jejum intermitente ele vai ser ótimo para controle de humor, para o emagrecimento, enfim, mas para outras ele vai ter um efeito rebote. Né? Então, para alguns eu recomendo, para outros não. Depende muito da pessoa. A recomendação é personalizada a partir da avaliação. Exatamente, Dani, exatamente. Então, depende muito do que o paciente consegue fazer. Existem diferenças no impacto da dieta em pessoas com transtornos mentais, como a depressão e a ansiedade? Sim, o impacto ele pode existem diferenças, na verdade, eu estou com outra coisa na cabeça, desculpa. Existem diferenças no impacto na dieta em pessoas com transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Sim, a gente tem um impacto porque essas pessoas, elas estão mais propensas, se você for pensar nas pessoas que são mais ansiosas, que são mais depressivas, elas estão mais propensas a não olhar muito para a alimentação, comer muito rápido, comer um volume que depois elas se arrependem, né? A gente tem outros transtornos associados. Elas não olham muito para a alimentação, o tempo para elas acaba sendo diferente, né? Às vezes a pressa acaba sendo diferente. Então, é diferente. Por isso que essas pessoas elas precisam ter uma atenção maior para o consumo de ultraprocessados, para o consumo de açúcar em excesso, porque daí tem todo o impacto na produção de neurotransmissor. As pessoas que elas têm ansiedade, elas podem vir a desenvolver transtornos alimentares. Sim. Né? Então a gente tem aí a bulimia, a anorexia, a própria compulsão alimentar. Sim. Né? A compulsão é uma coisa assim que é muito frequente. Né? E as pessoas elas não têm muito controle ali, porque elas também têm impacto nos hormônios de fome e saciedade, grelina e leptina, e aí elas não têm muito controle com o volume que elas comem, às vezes comem exageradamente, até entrar no processo de passar mal. E o negócio é a culpa que vem depois disso, né? E o olhar para o alimento, que daí passa a olhar para o alimento como algo que não é legal, como se alimentar fosse errado. E, na verdade, todo mundo precisa se alimentar, né? Então, de fato, Dani, é diferente.
Então, é importante você que tem, né, uma tendência a buscar no alimento uma compensação, porque tem pessoas que querem se sentir felizes, elas querem uma carga dopaminérgica naquele momento. Exatamente. Então, elas usam o alimento como uma fonte para isso, Para né? isso. Então, é bem interessante tentar buscar hábitos que sejam mais saudáveis dentro dessas condições, né? De Exatamente. facilitar, de repente, né, o tipo de alimento que está disponível, porque normalmente a gente procura aquilo que é mais prático, né? Sim. Então, deixar, né, frutas cortadinhas na geladeira, porque daí se você, né, tiver vontade de comer alguma coisa, pelo menos você vai estar se alimentando com algo que seja mais saudável, que vai te causar um impacto menor. Dani, e eu sempre, até um tempo atrás, eu conversei com uma paciente, eu falei assim, olha, use o método socrático com você, faça perguntas. Por que você quer comer isso? Será que você realmente está com fome? Será que não é vontade de comer? Será que o seu estresse não está tão elevado que você quer descontar em alguma coisa? Será que não teria outro meio de você aliviar isso que você está sentindo? A comida, ela ocupa qual lugar, né, nessa hora? É de nutrir? Ou de repente ela está ocupando aí um lugar para preencher um espaço que você quer, que está vazio e você quer ocupar, né? Então eu sempre falo para a pessoa, se faça perguntas. Eu vi a semana passada, né, uma pessoa comentando que um pouco dessa necessidade de comer tem relação com o funcionamento do intestino, que às vezes a pessoa ela fica com essa gana de comer porque o intestino está travado e é uma forma de fazer o intestino funcionar, empurrar a comida para baixo. Faz sentido isso? Dani, talvez, talvez sim, talvez não, eu realmente não sei te explicar com certeza, mas eu acho que não. Talvez sim, talvez não, mas eu acho que não. Tá. Vamos agora para um breve intervalo e a gente volta para o último bloco do Fala Psi. Você está ouvindo Fala Psico. De volta para o último bloco do Fala Psico, vocês que estão ouvindo aí orientações sobre nutrição, os impactos na saúde mental, é bem importante continuar acompanhando aqui que a gente já está para finalizar o programa. Tem uma pergunta que veio pelo Instagram da Alessandra, que também já participou com a gente aqui do Fala Psico. Um beijo, Alê. Como é que a gente sabe que as escolhas alimentares estão afetando as emoções, Sara? Primeiro, a gente precisa se perguntar, né, o porquê de você comer determinado alimento e a quantidade em tal horário, né? Ah, eu tive um episódio que eu fiquei muito triste, e, enfim, fui comer determinado alimento. Então, neste caso, ele está ocupando um lugar de emoção, não de nutrir de fato. Então, é bom, a gente não tem nada que ajude mais do que um diário de alimentação. Anotar, eu sei que não é fácil, principalmente na correria que a gente tem, mas para autoconhecimento é legal você anotar ali os alimentos que você come e também as emoções que você sente. Por quê? Às vezes você passa do ponto porque você não está prestando atenção no seu alimento. Você está com a cabeça em outro lugar. Ou às vezes você está ansioso, ou às vezes você está cansado e acaba descontando na alimentação. Então, fazer esse diário alimentar é uma espécie de autoconhecimento e dessa forma você consegue entender melhor se você está se alimentando para se nutrir ou não. Muito bem. E
Eu ia falar algo agora, fazer outra pergunta, mas enquanto eu lembro, eu vou para a próxima. Que a gente ajuda na dieta de uma pessoa que ela tem autismo e depressão? Então, vamos falar do autismo primeiro, porque o autismo ele é uma condição que é um pouquinho diferente. A gente tem mais permeabilidade intestinal. O que que é isso? A gente tem mais facilidade de um intestino inflamado. E a pessoa que ela tem autismo, ela tem, como que eu posso dizer? Ela sente mais as texturas, o cheiro, né? Então, tudo isso acaba impactando na alimentação. Eu falo que a primeira questão é olhar para a sensibilidade alimentar da pessoa. Ah, mas a pessoa não gosta de comer banana. Às vezes a pessoa não gosta de comer banana não é por conta do gosto, é por conta da textura que a banana tem. Então, às vezes a fruta ela não come, mas se você fizer aí uma panquequinha de banana, ela come. Uhum. Né? E nessas pessoas, tanto na questão do autismo quanto na depressão, a gente tem que tomar muito cuidado com a ingestão de ultraprocessados e açúcar, né? Porque elas são extremamente sensíveis a isso. Né? Tem impacto na produção dos neurotransmissores também, mas no caso do autismo, a gente também tem a questão da permeabilidade. Então, no caso do autista, sempre procurar olhar para a sensibilidade, tentar fazer de inúmeras formas aquele determinado alimento para ver se adapta com a textura ou não, né? E aí, em alguns pontos, tem que eliminar mesmo e às vezes suplementar aquilo que está faltando. Que são os casos onde a pessoa apresenta a seletividade alimentar. Seletividade, exatamente. A pergunta que eu ia te fazer. Tem pessoas que às vezes estão no período, né, da TPM Sim. e elas alegam que elas gostam de comer mais doce, mais chocolate. Tem alguma explicação para isso? Tem. Dani, você sabia que no período da TPM a gente gasta mais energia? Mas, gente, Aham, e aí a gente tem um aumento de fome, é natural isso. Uhum. Aí tem gente que se culpa, ai meu Deus, eu sinto, né, mais fome nesse período, mas calma, tá tudo bem, é porque você tá na TPM. E na TPM a gente tem ali a ação da progesterona, que às vezes impede da gente dormir bem também, né? A gente fica mais cansada, automaticamente a gente vai precisar de mais energia, e aí a gente acaba recorrendo a alimentos que são mais palatáveis, gordurosos, açucarados. Mas é porque a gente passa por essas flutuações hormonais e tá tudo bem. E existe alguma recomendação de passar pela TPM de uma forma mais equilibrada, Existe. suplementando, né, essas necessidades energéticas? Sim, existe. As sementes oleaginosas, elas são bem legais nesse período. Semente de chia, linhaça, semente de abóbora. Então, assim, elas são bem legais para passar esse período e não fazer restrição de carboidrato, porque pode piorar os sintomas de TPM. Nessa fase a gente precisa. Então, é válido um chocolatinho, né? Tudo em equilíbrio, claro. Uhum. Eu tenho medo de falar isso e a pessoa vir com 3 barras, assim, de diamante negro, falar Nutrifalcão. Mas, assim, tem que ter paciência nesse período. A gente não treina igual em outro período. Então, a gente tem toda uma alteração aí de estrutura e tá tudo bem. E tem uma elevação de peso também, né? Tem, a gente tem uma retenção maior nesse período De líquidos. de líquidos. Muito bem, uma boa noite para Bárbara Almeida, que é nossa ouvinte de todas as quartas-feiras, e ela está dizendo que o programa está sensacional e dando os parabéns, Sara. Muito obrigada. Grata por nos acompanhar todas as quartas. E outra pergunta, Sara: quais são os marcadores ideais de vitamina D e B12? Quando a gente olha para os marcadores de referência do laboratório, eles falam que a vitamina D, a partir de 20, está ok. Porém, a gente sabe que ali perto de 60, eles trazem resultados melhores. Uma vitamina D baixa, ela traz um cansaço enorme, uma dor no corpo, enfim, né? Então, é engraçado que num país tropical, né, a maioria das pessoas tem uma vitamina D em 20. Às vezes chega a ser até um grau de insuficiência e não de inadequação. Uhum. Né? E assim, a vitamina D, diferente das outras vitaminas, ela é quase que um hormônio. Ela é um hormônio, né? Só que ela precisa do sol para ter a conversão para a gente fazer uso. E mesmo morando num país que aparentemente favorecia
que a gente tivesse uma vitamina D mais adequada. Não, a gente não tem, porque a gente fica muito preso, né, em ambientes fechados, não se expõe ao sol, e aí sempre fica aquela dúvida: eu me exponho ao sol e corro risco de um estresse oxidativo, Uhum. né? Ou eu me exponho ao sol e tenho a adequação da vitamina D. Então, vitamina D é uma das que a gente obrigatoriamente tem que suplementar, porque não vem por meio da alimentação. A B12, valores entre 400 e 800 seriam valores adequados, mas tem literaturas que já sugerem valores superiores. E algumas pessoas falam que elas trabalhariam melhor com uma vitamina D ainda maior. Então, eu gosto de ficar ali na casa dos 400 a 800, mais perto dos 800. Existem alguns estudos, né, científicos que comprovam que os países onde, né, o clima ele é mais frio e que tem, né, menos contato com o sol, o nível de depressão e suicídio ele é altíssimo. Então isso verdade. acaba interferindo também até nas questões vinculadas, né, a alguns quadros depressivos também. Sim, é verdade. É verdade. É extremamente baixa a vitamina D deles, né? E a próxima pergunta é: quais são os exames, né, fundamentais e que não podem faltar para a gente fazer o acompanhamento, né, dessas vitaminas, desses minerais que são importantes e que são biomarcadores que nos auxiliam com a parte, né, mental, né, de saúde mental e física? Vamos pensar aí no hemograma primeiro, né? Porque daí a gente já consegue ver B12, ferro, né? Então são o primeiro. Depois ferro, ferritina também, porque uma ferritina baixa ou alta, ela pode contribuir também para o nosso estado de energia. Vitamina D, com certeza. Lipidograma, que daí a gente vê os colesteróis, tudo. E aí a gente basicamente já consegue ver como que é o estilo de vida da pessoa. B12, o TSH, T3, T4, para a gente ver se tem alguma alteração da tireoide, que também impacta muito na questão das vitaminas D, ferro, selênio, zinco e etc. Magnésio, insulina e glicemia. Então, fiquem atentos aí para, né, essas orientações, os exames que são muitíssimo importantes para que vocês acompanhem, né, o estado de saúde físico, que como a gente está conversando aqui, né, existem questões emocionais que realmente fazem sentido no contexto e não tem relação com a ausência de vitaminas. Mas há sim casos onde a deficiência nutricional, né, de alguns componentes, minerais, vitaminas, né, aminoácidos, eles podem causar, né, sintomas, né, emocionais e que você vai, né, buscar terapia, buscar um acompanhamento, vai procurar um psiquiatra e às vezes a origem daquilo ali não tem relação com o emocional, né? Não é algo que precisa ser adequado, né, dentro do ponto de vista do teu ambiente, mas sim na tua alimentação. É verdade. Mas assim, Dani, eu tô vendo um movimento muito grande de importância para isso. Isso faz toda a diferença, né? Tanto na questão médica também, né, de suplementação, quanto das pessoas, né? Então todo mundo, não todo mundo, mas a maioria das pessoas está bem preocupado com a quantidade de vitaminas. Isso é bem legal. Muito bem, Sara, para a gente fechar com chave de ouro, tem uma pergunta surpresa, Ai, Deus. que não é aquela. Ai, que bom. Mas eu gostaria que você falasse agora sobre Sara Pessoa. Qual foi a principal, né? Qual foi a maior metamorfose que você precisou passar na sua vida? Minha maior metamorfose foi, na verdade, voltar para mim e descobrir que eu queria nutrição. Sério? Nossa, com certeza. Na verdade, eu fui para nutrição sem achar que eu fui feita para estar na nutrição. Só que assim, eu sempre, meu consumo alimentar, ele sempre foi mais natural. Até meu marido fala: Sara, você é magra com a cabeça de magra. Porque realmente faz parte de mim mesmo. Só que assim, eu atuava em enfermagem. E a enfermagem, gente, eu tenho muito respeito pela equipe de enfermagem, ela tá ali, né, de frente, a gente passou pela pandemia, a enfermagem sofreu pra caramba, enfim, admiro muito. E quando eu fui atuar em enfermagem, eu tava numa parte que você não conseguia ter muita ação, a pessoa já chegava ali com uma patologia que determinava o fim dela. E aí me deu assim tipo, nossa, eu preciso estar num lugar que eu possa fazer alguma coisa, sabe? Que eu possa interferir de algum modo. E aí eu descobri a nutrição. E quando eu comecei a estudar a nutrição, eu entendi o quanto ela é transformadora e potente.
E aí eu gostaria muito que as pessoas que chegassem no meu consultório entendessem que elas ainda têm tempo para fazer as coisas. Ainda dá tempo de equilibrar muita coisa e lutar e ter mais vida. Então eu queria estar num lugar que pudesse propor um ganho de vida para as pessoas. E essa foi a minha maior transformação, sem sombra de Prevenção. dúvida. Prevenção. Sara, eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, né, de dispor seu tempo para estar aqui. Ontem a gente também esteve falando sobre esse tema, né, numa escola aqui na cidade. Né? Agradecer a tua dedicação, o teu amor pela profissão, porque eu falo que quando a gente ama o que a gente faz, né, as coisas caminham de uma forma diferente, né? Verdade. E a gente acaba vendo coisas, se aprofundando e indo muito além do que aquilo que seria o esperado, né? E você é uma dessas profissionais que vão além e obrigada por ter vindo, Nossa, eu que né? É um agradeço. prazer receber você aqui. Gostaria de agradecer o Vitor, o Adam, que fazem parte aqui da nossa equipe de apoio do Fala Psico. Muito obrigada, meninos, né? Estamos acompanhando aqui todas as quartas-feiras junto, aprendendo junto com a gente. E agradecer quem nos acompanhou pelo Instagram, pelo YouTube e também pela Rádio Cultura de Naviraí. A semana que vem nós retornamos com mais um Fala Psico e o tema vai ser nada mais, nada menos do que relacionamento amoroso. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade amorosa, nos acompanhe na próxima quarta-feira, que nós estaremos aqui com a psicóloga Viviane Santucci para falar um pouquinho sobre relacionamentos. Vocês, muito obrigada, fiquem com Deus e até a semana que vem. Uma boa noite e bom descanso a vocês. Legal. Gostou?